aprovado nas chamadas PRAE 2022. Esse é o vídeo de encerramento, relatório e encerramento mesmo do projeto Memórias Afirmativas. O projeto Memórias Afirmativas é um projeto que teve como objetivo escrever, sistematizar, resgatar e publicar as memórias ligadas aos movimentos sociais e políticos que aconteceram na UFMG de 2016 a 2019. Esse é o objetivo do projeto: garantir um retorno a essas memórias, um trabalho de pesquisa sobre o que aconteceu e narrar as memórias, né? Então criar textos e de forma que as pessoas no futuro possam acessar esses textos e possam lembrar, possam pesquisar o que aconteceu na vida política, sobretudo do movimento estudantil, movimento social na UFMG entre os anos de 2016 e 2019. Então o projeto nasceu com esse objetivo. Minha trajetória: eu sou um estudante que estou formando em jornalismo pela UFMG. Eu tenho uma trajetória muito ligada aos movimentos sociais, estudantis, dentro e fora da universidade. Participei intensamente de mobilizações. Fui coordenador do DEA, diretório acadêmico da FAFISH. Fui coordenador do DCE por 2 vezes, de 2018 até 2020. E além disso, ajudei a construir várias lutas importantes desse período, várias mobilizações que de fato entraram para a história da Universidade Federal de Minas Gerais, nos seus 95 anos de história. Então, escrever esse livro era o encontro de um desejo coletivo, uma necessidade coletiva de salvaguardar, de trabalhar as memórias, e também o encontro de um desejo pessoal de me ver espelhado ali nessa luta coletiva que eu fiz parte e que muitas pessoas construíram. Então, o projeto Memórias Afirmativas nasce desse encontro, de uma necessidade coletiva de proteger a memória cultural, a memória coletiva da comunidade universitária, e de um desejo individual também, no campo do jornalismo, um contador de histórias, né? Contar histórias, de contar as histórias para as próximas gerações que possam vir a se interessar nesse período. O projeto Memórias Afirmativas usou a seguinte metodologia: foram separados por anos, né? Então teve 2016, 17, 18 e 19. Cada ano haveria a sua pesquisa específica de recorte de jornais, de páginas de Facebook das entidades estudantis, de também conversa com algumas pessoas. Então, para cada ano a gente fez uma pesquisa específica do que aconteceu naquele ano na vida política da universidade, e acontecia muita coisa ao mesmo tempo, então nem tudo entra no balanço, no texto final. Contudo, os acontecimentos que eu pude estar presente são os que têm maior espaço e que têm privilégio na hora de construir a narrativa, justamente para conseguir de fato narrar alguma coisa mais próximo do que foi, tentar trazer aspectos que eu estava lá, que eu ainda me recordava. Então foi esse aspecto, se dividiu em 4 anos. Para cada ano tinha oficinas de memória, a gente pensava, ficava horas preparando, pesquisando. Também havia a metodologia de pesquisa de imagens, então registrado todos os acontecimentos importantes daquele ano, né? Depois de registrar eles, partia para a pesquisa de imagens. Então utilizava o Facebook, notas de jornal, o site da FMG para encontrar imagens relativas àqueles anos, né? Então imagens de 2016, 17, 18 e 19. E depois, com isso já preparado, já produzido, entrava na fase final de produção do texto, que era uma das fases mais difíceis, de, além de listar os acontecimentos, narrar sobre eles, com certa cadência que crie sentido para uma pessoa que for ler, mesmo depois do que aquilo aconteceu. Então a metodologia era basicamente assim. Em 2016, o texto chama Ocupa Tudo FMG. E, evidentemente, o foco do texto é trabalhar um pouco da relação das ocupações da segunda metade do ano para frente. Então o texto resgata um pouco a questão na introdução política, o que aconteceu, que gerou as ocupações, todo o clima que existia, e também traz um pouco de como eram as ocupações estudantis, como se organizavam, como funcionavam, como eram as diretrizes, quais eram as orientações políticas, o que estava em disputa ali, o dia a dia das ocupações. Então em 2016 existe um foco específico nesse aspecto das ocupações, narrando, por exemplo, quais prédios foram ocupados, os confrontos com a polícia militar, as viagens a Brasília. Então todo esse aspecto é narrado no texto de 2016. Em 2017, o foco do trabalho é pensar um pouco assim, um ano de mudanças, que é quando a gente resgata a reorganização do DEA FAFISH, que estava fragilizado desde 2015 por conta de uma denúncia de tráfico de drogas, suposto tráfico de drogas no local. Então toda uma situação política delicada. Então em 2017 o DEA FAFISH começa a se reorganizar,
A gente tem também assim o congresso da UNE, a vitória de uma chapa do DCE, que era a chapa muda. Então todas essas histórias vão ser contadas ali em 2017. Tem também em 2017 um movimento importante na UFMG, que é a luta contra a fraude nas cotas raciais. E um começo de organização de movimento negro da UFMG, assim, mais organizado sobre esse nome. Já existiam várias organizações, coletivos, grupos de pesquisa que vinham com a questão da negritude, e acho que a luta contra a fraude nas cotas raciais conseguiu unir diferentes grupos em torno dessa bandeira. Então dá um pouco sobre como aconteceu essa luta também. E aí, em 2017 eu passo por esses acontecimentos. Em 2018, os acontecimentos privilegiados para contar a história, né, chama Sem Medo de Mudar. Quando a gente começa o ano sabendo da notícia do assassinato de Marielle, e sem sombra de dúvidas isso acaba reverberando dentro da UFMG, a gente faz ações, pipocam ações importantes pela universidade em defesa do legado da Marielle, ações importantes contra o racismo, contra a violência política. Então 2018 é um ano que a gente resgata um pouco esse caldo. Também é impossível não dizer sobre a prisão do Lula em 2018, né? Então 2018 é um ano que Lula é preso, e por isso a UFMG também passa a ter muitos acontecimentos importantes por conta dessa prisão do Lula, né? Trancamento do Antônio Carlos, situação com a polícia, tem uma série de questões ligadas à prisão do Lula que reverberam dentro da UFMG. A gente tem também a vitória do DCE em 2018, onde um grupo de coletivos à esquerda, e aqui a gente na época era o Coletivo Correnteza, a Fronte e o JC se uniram e venceram o DCE, e aí fizeram uma chapa mais alinhada a ideias progressistas, a mobilização política e muda um pouco o panorama do cenário político interno da UFMG. Então isso é uma vitória importante, uma votação muito expressiva. Foram mais de 6 mil votos na eleição do DCE, então fazia muitos anos que não tinha um recorde de votação assim, então foi uma campanha importante. E por fim, a questão da defesa da democracia, com fortes campanhas em defesa da democracia. A gente estava passando pelas eleições de 2018, e a UFMG também é palco dessa disputa eleitoral, então ela também tem uma movimentação forte da comunidade universitária pela democracia. Já em 2019, o primeiro ano do governo Bolsonaro, e aí muito assim por conta de certa postura do governo Bolsonaro com as instituições, existe toda uma pauta da universidade em torno dessa questão. Então assim, chama DCE Vive Como Nunca, porque uma vez que a gente já havia ganhado o DCE, em 2019 nós nos dedicamos a construir um movimento de massas, assim, um movimento grande, um movimento potente, e o governo Bolsonaro vinha uma ação atrás da outra, atacando as universidades públicas, difamando os estudantes universitários. Então era necessário, enquanto na sociedade, reagir a esses ataques e falar: olha, isso não é verdade, não é assim que funciona. Então a gente realiza a maior Assembleia Estudantil da história da UFMG em 2019, com mais de 4 mil pessoas no gramado da reitoria. Essa Assembleia entra para a história, assim, é uma cena única da história da UFMG. Então, de todo modo, é isso, assim. Além disso, a gente, de contar dessa maior Assembleia, né, também conto em 2019 sobre a questão do Futurice e as inúmeras jornadas de luta que a gente colocou milhares de pessoas da UFMG nas ruas. Não foi uma, não foram 3, foram no mínimo 5 vezes, 6 vezes que nós colocamos a comunidade universitária na rua em manifestação. E aquele ano, Belo Horizonte teve muitas manifestações em defesa da educação pública, em defesa da ciência, e a UFMG sempre participou com muito protagonismo de todas elas. E o DCE UFMG, nossa construção, foi muito importante para que desse esse caldo político para a cidade de Belo Horizonte. Então, nesse texto eu resgato um pouco dessa experiência. Também coloco um pouco sobre o movimento negro da UFMG, que em 2019, durante a Semana Marielle Franco, que é a semana que o DCE faz em homenagem a Marielle, o movimento negro passa a se organizar sobre esse nome. Um movimento negro que é um coletivo de outros coletivos pequenos, de intelectuais, de ativistas autônomos. Então, é um pouco desse aspecto. Então, o trabalho de memórias afirmativas gerou esse resultado. Por se tratarem de memórias coletivas e de acontecimentos que foram feitos a várias mãos, eu tinha um desafio gigantesco, que era fazer uma escrita coerente e cuidadosa com o que realmente aconteceu, para que as pessoas que fizeram parte dessas coletividades possam se enxergar no resultado final do trabalho do Memórias Afirmativas. Então, em todo momento, durante a escrita, assim, eu me vi em dilemas, me vi em questões, e eu me via preocupado para que o Memórias Afirmativas pudesse expressar a coletividade, pudesse expressar a força do que foi os acontecimentos de 2016 a 2019. Então, o projeto é um projeto que trabalha com muito cuidado cada linha, cada detalhe,
cada levantamento, cada história que é contada, e busca sempre uma história que, por mais que tenha uma angulação da perspectiva pessoal da minha trajetória, é também importante que não só a minha trajetória seja o principal tonalizante do trabalho final. É uma das características. Tem outras características também. A questão do jornalismo, da apuração, do levantamento. Então, outras características constroem um texto muito especial e muito cuidadoso. Por fim, eu queria aqui agradecer imensamente, agradecer muito cada uma das pessoas que fizeram essa história junto com a gente. Foi uma história muito coletiva, uma história muito bonita. Sem sombra de dúvidas, guardar essa memória é uma necessidade para o UFMG. Então, eu queria muito mais uma vez agradecer à PRAE por ter acreditado na potência desse projeto. Porque cabe a nós, como comunidade universitária, cuidar das memórias que nós construímos juntos. Cabe a nós cuidar dessas memórias e transmiti-las às próximas gerações. Para que com as memórias a gente também transmita valores de solidariedade, de resistência, de resiliência, de defesa da universidade brasileira. Então, transmitir essas memórias às novas gerações universitárias é muito importante. E sem sombra de dúvidas, o projeto Memórias Afirmativas busca contribuir com esse trabalho. Esse trabalho que é o trabalho de escavador, que é o trabalho de buscar raridades, buscar joias, lapidá-las e oferecê-las. É um trabalho que eu fiquei muito feliz de realizá-lo, embora houve algumas dificuldades com questões de datas, isso é verdade, porém eu acredito que isso não tira o potencial e a necessidade do Memórias Afirmativas, e eu estou muito feliz de poder entregar esse resultado final, não só para a PRAE, para a UFMG, mas para toda a comunidade universitária da UFMG.